delongas, gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 7, Hebreus 11, versículo 7, Hebreus capítulo 11, versículo de número 7, amém? Na minha versão diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro justo, que é em fé. Obrigado, meu Deus e meu Pai. Eu sei que o Senhor está aqui, Pai, e tudo que nós fomos falar é da Sua palavra. Não há nada bom em nós, mas a Tua luz nos ilumina, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Pai, foi preparado a palavra, mas a palavra é do Senhor. O Senhor tem toda a autonomia de mudar e de conduzir este culto. Eu oro pelos irmãos que aqui não estão, oro por aqueles que estão enfermos, acamados, oro por aqueles que estão viajando de férias, oro por aqueles que nos acompanham pelas redes, de internet e YouTube. Nós entregamos a nossa gratidão ao Senhor, Pai, porque cuida de nós, em nome de Jesus. Meus irmãos, nesse texto, antes de entrar eu queria fazer uma introdução sobre a vida deste homem, Noé ou Noa. Noa no hebraico significa consolo, nome esse dado pelo seu pai Lameque. Noé tinha 480 anos quando recebeu de Deus a ordem para a construção da arca. 120 anos se passou até que Deus executasse o juízo. Apesar de toda a complexidade do processo da construção e das dificuldades de se imaginar um evento nunca visto antes e ter que suportar descargo de seus contemporâneos, Noé foi justo e fiel. Gênesis 6, capítulo 6, versículo 15 e 16 relata a vontade de Deus para Noé. Deus fala para Noé construir uma arca e dar todas as medidas que ele quer para que elas sejam construídas. Eu converti os côvados em metros. Na Bíblia fala 300 côvados de comprimentos. A medida são 133 metros de comprimento. Na Bíblia fala 50 côvados de largura. A conversão são de 22 metros de largura. A Bíblia fala de 30 côvados de altura. A Bíblia fala 30 côvados de altura. E na metragem fala 13 metros de altura. A Bíblia relata que são no total 13 compartimentos, para nós 13 andares. Dá para se imaginar o tamanho dessa construção. Para um homem que era lavrador, que não conhecia nada de marcenaria ou de construção, de qualquer tipo de construção, seja ela naval ou construção civil. Deus estabeleceu a sua aliança para com Noé. No capítulo 7, dos versículos 1, 4, 5 e 7, ele diz que toda a família de Noé entraria na arca. Toda a família de Noé entraria na arca. Ao todo,
a família de Noé, juntamente com as suas noras, são 8 pessoas. 8 pessoas. Sem Cã, Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Só para título de curiosidade, na Bíblia não fala o nome da mulher de Noé. Alguns estudiosos da Bíblia, eles relatam que o nome dela poderia ser Naamã, que é grego, e em hebraico Amã, e traduzido Noema, não sabe o certo se é. E ela era filha de um homem também chamado Lameque, a mãe Ziló, da descendência de Caim. É só para título de curiosidade, meus irmãos. E também não relata o nome das noras de Noé. Toda a construção da arca fora feita somente por sua família. Somente por sua família. Sobre os animais que entraram na arca, foram 23.600 espécies catalogadas. 23.600 espécies, casais, num total em unidade de 47.200 animais, fora os peixes, fora os animais puros e impuros, que no capítulo 7, versículo 2 também falam sobre eles. Meus irmãos, o maior zoológico do mundo, situado na Alemanha, se chama Zoogarden, ou Jardim Zoológico, traduzindo. Ele abriga cerca de 19.000 espécies em animais, cerca de 1.600 espécies. 1.000 funcionários trabalham nesse lugar em revezamento. Dentre eles, profissionais de limpeza, cozinhas, veterinários, zootecnistas, biólogos e paisagistas. Meus irmãos, para entrar no texto agora, vocês imaginaram que um zoológico que abriga 19.000 animais precisam de 1.000 pessoas em revezamentos para ser cuidados? Noé e sua família eram 8 pessoas. 8 pessoas. Estou falando, meus irmãos, que não só o trabalho dentro da arca, mas o trabalho de construir a arca e o trabalho de Noé tentar segurar a sua família nos propósitos de Deus por cerca de 120 anos. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Eu li em Hebreus que Deus fez uma aliança com Noé para a salvação de Noé. Nós temos que entender que quando Deus faz aliança com o teu povo, comigo, com você, e nos salva, não é somente para nós ficarmos no conforto de nossos lares ou apenas esquentando o banco nas nossas igrejas, mas Ele nos salva para o trabalho. Ele nos salva para que nós possamos trabalhar para o reino de Deus. Não é um trabalho simples, é um trabalho árduo. Noé e sua família tiveram que construir uma arca imensa, para abrigar 47.200 animais. 120 dias de trabalho árduos, sendo que quando Noé tinha 600 anos, começou o dilúvio. E a parte mais legal da história é que entraram na arca Noé, seus filhos, a sua esposa e as noras dos seus filhos. Noé conseguiu introduzir a sua família na presença de Deus. Era um dos maiores problemas que Noé tinha, porque quando Deus estabeleceu a aliança, foi somente com Noé, porque Ele viu em Noé um homem obediente, justo. A família de Noé
quem teve que cuidar foi o próprio. Noé teve que pregar para a sua família. Muitos dizem que Noé foi o pior pregador de todos os tempos, porque conseguiu salvar apenas sua família. A aliança de Deus não era para os homens daquele lugar. A aliança de Deus era somente com Noé. E Noé foi o maior pregador de toda a história, porque ele pregou para a sua família. O local mais difícil de se falar de Deus é dentro da nossa casa, juntamente com a nossa família. O local mais difícil de se falar de Deus é quando a gente tenta pregar para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para tios, tias, pais, para qualquer parente. Mas Noé conseguiu fazer com que sua família, por 120 anos, ficassem na presença de Deus e entrassem na arca. Para título de curiosidade, durou 40 dias e 40 noites o dilúvio. 40 dias e 40 noites. Então a arca depois estacionou no monte? Não. A chuva durou 40 dias e 40 noites. Quando parou de chover, a Bíblia fala de 150 dias. 150 dias. Esses dias fala que no ano 601 as águas começaram a se abaixar. Noé entrou na arca com 600 anos. Então, quando a Bíblia fala de 601, eles ficaram 1 ano e 10 dias dentro da arca. 1 ano e 10 dias dentro da arca, trabalhando, cuidando de todos os animais, limpando, cuidando, alimentando. Dá para imaginar? Dá para imaginar? 1.000 pessoas cuidam de 19.000 animais. 8 pessoas cuidando de 47.200 animais. Foi um trabalho muito árduo. Meus irmãos, e quando Deus nos encontra e nos salva, Ele quer que nós vamos trabalhar para Ele. E muitas das vezes nós ficamos cansados porque temos que cuidar da casa e de algumas coisas da igreja. Meus irmãos, Noé cuidou da arca, Noé cuidou da sua família, Noé cuidou juntamente com a sua família de todos os animais que estavam dentro da arca. É possível. É possível porque gigante era o trabalho de Noé, a construção de Noé, mas maior ainda era o financiador da obra, que era Deus. Nós batemos no peito dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós mesmos. Nós mesmos. Se Deus é por nós mesmos, quando nós nos emburramos, quando nós não queremos participar de eventos ou trabalhar em obras da igreja, nós estamos sendo desobedientes à palavra de Deus, porque Deus faz uma aliança com o homem para que ele venha trabalhar para o reino de Deus. É muito sério, meus irmãos. Nós temos que ser íntegros como Noé, porque Deus olhou para Noé e viu integridade. Nós temos que ter compromisso para com as coisas de Deus e não fazer de qualquer jeito. Noé fez tudo de acordo com a vontade de Deus. E quando a gente faz tudo de acordo com a vontade de Deus, dá certo. Dá certo. É muito trabalho? É. Mas o final é que tudo vai dar certo. Noé tinha um longo trabalho pela frente. Noé tinha os seus filhos para ajudar. Meus irmãos, eu fico muito triste quando eu escuto que um pai ou uma mãe fala: nossa, eu tento trabalhar para a obra do Senhor, mas os meus filhos não me acompanham. Eu tento trabalhar para a obra do Senhor, mas o meu esposo não me acompanha, ou a minha esposa não me acompanha. Eu fico muito triste, porque eu sei que a salvação é individual. Mas quando nós somos salvos, nós temos que pregar para os nossos a salvação de Cristo, para que eles possam ver em nós aquilo que Deus fez, não aquilo que nós conseguimos, porque nós não conseguimos nada. Nós precisamos de Deus. Deus olhou para Noé e fez aliança com Noé.
Deus olhou para cada um de nós e fez uma aliança quando Ele nos salvou. Nós somos salvos por Deus. O preço foi caro, foi morte de cruz. Nós temos que entender que tudo que Deus coloca em nossas vidas, trabalho, nós temos que executar de forma certa, de acordo com tudo o que Deus fala e pede para a gente fazer. Não ache que a sua cruz é pesada. Não queira a cruz do seu irmão. Não queira. Nós olhamos muito para aquele que está na nossa frente. Nós nunca olhamos para aqueles que estão atrás. Nós sempre almejamos casas boas. Muitas das vezes aqueles que estão atrás de nós têm casa ruim. Nós pensamos que os nossos problemas são maiores. Não são. Deus só dá aquilo que a gente consegue carregar e suportar. Noé era íntegro e andou com Deus. O homem ou a mulher que anda com Deus, ele vai conseguir. Apesar de tudo que se levantar contra a sua vida, contra a minha vida, nós vamos conseguir. Porque Deus é grande. Não pense em você que Deus te dá uma obra para você fazer. Não pense em você que você não pode conseguir. Se Deus deu, é porque Deus sabe da sua capacidade. Encare. Olhe para Deus, peça ajuda. Olhe para a sua família, introduza a sua família nesses afazeres. Hoje nós vivemos tempos mais fáceis do que o tempo de outrora. Noé construiu uma arca num lugar que nunca havia chovido. Noé sofreu chacota. Noé foi tarjado de louco. E muitas das vezes, muitos nos chamam de louco por querer estar sempre fazendo as obras do Senhor nosso Deus. Que bom que eles nos chamam de louco, porque nós somos loucos pela cruz do Senhor. Que nós possamos olhar para a cruz do Senhor e dizer: houve um preço. Nós estamos aqui para servir o nosso Deus. Seja Ele em qualquer área, seja Ele de qualquer forma, dentro daquilo que Deus tem para a sua vida. A palavra do Senhor em Noé, ela é reta, meus irmãos. Aqui diz, no capítulo 7, de versículo 1: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu, a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Olha que coisa mais maravilhosa. Deus poder olhar para você e para mim e diz: entra na arca, tu e tua família, porque eu tenho visto que vocês estão sendo justos. Meus irmãos, não pense vocês, não penso eu, que quando a gente é salvo por Deus, agora eu estou legal. Não, meus irmãos. Jesus Cristo disse que no mundo ia ter aflições. No mundo ia ter coisas que nos iam tentar confundir a nossa cabeça. Eu penso, na minha humilde compreensão, que Noé tinha amigos ali naquele lugar. Noé tinha amigos. Eu penso que quando Noé estava construindo a arca, ele quis até pregar para alguns. Mas a palavra do Senhor diz que quem fecha a porta da arca é Deus. E a palavra do Senhor diz que quem entra na arca é Noé e a sua família. Nós vivemos em tempos, meus irmãos, que infelizmente nós vamos para a igreja, nós tentamos levar os nossos para a igreja, e infelizmente nós encontramos dificuldades, e se nós batemos de frente com eles, nós acabamos estragamos tudo. Nós estragamos tudo aquilo que devagarzinho nós íamos construir. Muitas das vezes eu fico nervoso, porque tem coisas que a gente não tem que falar.
ó, você tem que ir na escola dominical, ó, você tem que ir no culto. Não, Deus toca nos corações. Deus toca nos corações. A minha vontade é que, quando nós acabássemos de construir a nossa arca, Deus falasse: entra na arca, você e a sua família. Meus irmãos, nos dias de hoje, nós estamos vendo o afastamento de uma geração que não quer. E a geração diz: quando eu estiver mais velho, eu procuro a igreja. Aí eu vou procurar a igreja. Não é dessa forma. Eles pensam que a salvação virá quando eles quiserem. Não é assim que funciona. Nós não determinamos o momento da nossa salvação. É Deus que nos encontra. Em momento nenhum Deus estava perdido para que nós pudéssemos achá-lo. É Deus que nos acha. E nós não temos decisão nenhuma, porque morto não tem decisão. Nós éramos mortos e Deus nos encontrou. É Ele que nos encontra. É Ele que nos encontra. Pode ser que muitos dessa geração não vão ter esse tempo. Pode ser tarde. E o caminho também pode ser longo. Foram 120 anos de trabalho dentro daquilo que Deus queria. Meus irmãos, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Muitas das vezes eu quis desistir. Mas Deus nunca desistiu de mim. Deus nunca desistiu de mim. Todos os dias, quando eu acordo, eu vivo um primeiro amor. Porque quando eu senti o amor de Deus em minha vida, o perfume de Deus, a primeira vez que Deus falou no meu ouvido: filho, eu sei que Ele sempre está do meu lado. Então eu procuro viver esse amor todos os dias. É bom chorar na presença de Deus. É maravilhoso. Muitos pensam que a gente chora de tristeza. Não é. A gente chora porque Deus nos encontra todos os dias. Não que nós estamos perdidos todos os dias. É que se nós não tivermos a presença de Deus, nós vamos nos perder. Deus viu integridade na vida de Noé. Deus vê integridade em nossas vidas. A partir do momento que nós temos compromisso para com Deus e fazemos tudo o que Deus quer, Deus pede para construir, faça isso da forma que Deus pediu para fazer, porque Deus sabia que na arca a família de Noé entraria na arca. Se Noé não tivesse feito da forma que Deus quisesse, a arca simplesmente afundaria. Muitos ministérios estão afundando, meus irmãos, porque estão sendo feitos de qualquer jeito. Muitos ministérios estão afundando porque os joelhos não estão sendo dobrados antes mesmo da decisão ser tomada. Muitos ministérios não estão nem começando porque eles não estão compreendendo que a palavra é de Deus. O coração do homem pode fazer sonho, mas a palavra final é de Deus. O homem pode até querer andar sozinho, mas a palavra de Deus diz que o homem que traça o seu caminho e olha e acha que é bom é caminho de morte. Noé estabeleceu com Deus porque Noé olhou para Deus e viu graça, e Noé fez de acordo com o que Deus queria. Construir uma casa já é difícil. Eu estou vendo a luta do irmão Luan para construir uma casa. Nós estivemos um dia lá para ajudá-lo a bater uma laje. Eu quis morrer. Muito difícil. É muito difícil quando a gente não conhece o que a gente está fazendo. É muito difícil. É serviço pesado. É pesado. Agora imagine Noé, que não sabia nem como era uma arca, porque nunca tinha visto. As medidas. Pensa na medição. Como é que ele media? Eu paro para pensar no trabalho que deu. Noé tinha um grande problema, mas o financiador era Deus. Ia dar certo. E vai dar certo para aqueles que acham que Deus deu um grande trabalho. Eu não vou conseguir, esse ministério é difícil, nossa cozinha é difícil, nossa momentos de oração, tarde de oração, célula é difícil, grupos pequenos é difícil. Não é nada, não é difícil. É difícil porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós mesmos, porque somos nós
que colocamos dificuldades no nosso caminhar. Se Noé tivesse olhado para o tamanho da arca, ele tinha desistido. Mas Noé olhou para o tamanho do Deus que ele servia. Ele olhou para o Deus que ele servia. Ele não olhou para as dificuldades que iam vir. Ele não olhou para os homens que iriam apontar o dedo para ele e dizer: você é louco. Chuva da onde? Água da onde? Se a região era seca. Você é louco. Mas Noé não desistiu. Firmemente com os seus filhos e a sua esposa. Eu fico pensando nos pais das esposas dos filhos de Noé. E as filhas, que loucura é essa? Não somente a sua família, mas também aqueles que viviam na sua casa. Meus irmãos, nós não podemos querer somente o nosso, mas nós temos que olhar para os nossos vizinhos, olhar para os nossos amigos, olhar para a nossa escola, a nossa empresa. Nós temos que ser aquilo que Deus sonhou para as nossas vidas, em qualquer lugar que você estiver, seja ele no serviço, seja ele no momento de lazer, seja ele na sua casa. É difícil, meus irmãos, é difícil viver em um lugar, em uma empresa, ou até mesmo sendo pessoas julgadas por aqueles que não acreditam no Senhor, não acreditam nas obras do Senhor. Aconteceu com Noé, acontece comigo, eu acho que acontece com vocês também. Muitas das vezes nós somos julgados em servir um Deus que pessoas falam: que Deus é esse que você serve, que eu não vejo? Que Deus é esse que você serve, que deixa acontecer coisas no mundo? Que Deus é esse que você serve, que vê fome e miséria? Ele vê, ele olha para isso. Eu vi uma história, eu acho que muita gente que conhece, mas eu gostaria de contar essa história, de um pastor que foi cortar o cabelo, sentou, e quando o cabelo dele estava sendo cortado pelo cabeleireiro, ele estava lendo a Bíblia. E quando ele acabou de cortar o cabeleireiro falou: eu não acredito nesse Deus que você serve, porque se ele existisse, não haveria fome, não haveria morte, não haveria roubo, não haveria nada. O pastor ia falar, mas ele silenciou-se. Quando ele saiu de dentro do salão, andou 500 metros, achou um cara que era cabeludo, pegou no braço e levou até o salão e disse: eu não acredito no cabeleireiro. Olha, esse homem é cabeludo. O cabeleireiro disse: é só me procurar. Assim também é o Senhor. Procure o Senhor. Procure, clame ao Senhor. Não importa o tamanho da sua aflição, o tamanho da sua dor, o tamanho daqueles que apontam dedos para você. O nosso Deus é maior. O Deus que Noé servia era maior. O Deus que Noé servia deu força, graça e saúde para que Noé pudesse construir a arca. E nós temos um Deus grande, meus irmãos. Nós temos um Deus maravilhoso. Nós temos um Deus que olha por nós e sempre olhará por nós. Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, fala que Noé era o pregador da justiça. E muitos diziam que Noé não era pregador. Noé era o pregador da justiça. Ele pregou para a sua família, pois eles entraram dentro da arca. Noé conseguiu fazer com que sua família acreditasse nele, que sua família acreditasse no Deus que ele servia, que a sua família acreditasse e ajudasse ele na obra do Senhor. Nós também podemos, meus irmãos, nós podemos pregar para a nossa família, introduzir a nossa família nos desejos de Deus. Se Deus falou com você, se Deus te levantou em algum ministério, creia, seja obediente, pregue para a sua família, pregue para os seus amigos, chamem eles para esta construção, chamem eles para construir essa arca, e
que a sua família, os seus amigos sejam vistos por Deus, e assim Deus fala: entre na arca, você, sua família e os seus. Nós vivemos dias que, quando a gente prega a palavra do Senhor, nós somos retalhados, porque nós somos julgados por crentes chatos, pregadores que são chatos. Nós somos chatos mesmo, meus irmãos, mas nós temos que aprender que nós temos um Deus que olha para nós. Quando Jesus falou com Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro disse: sim, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez Jesus disse: Pedro, tu me amas? Pedro disse: sim, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Naquele momento, Pedro tinha uma aliança com o nosso Senhor, de pregar a palavra. E todos aqueles que tiveram aliança com Deus e que foram salvos pelo sangue de Jesus, trabalharam na obra, andaram, pregaram, apanharam, foram injustiçados, foram presos, sofreram, porque eles bem sabiam que quando eles forem para a seara, para pregar, para falar do nosso Deus, isso ia acontecer. Mas eles nunca desistiram disso, porque eles sabiam que o Deus que eles serviam era maior, e que se eles morressem, eles sabiam aonde que eles estariam. Nós temos medo de falar de Deus muitas das vezes, e muitas das vezes Deus fala no nosso ouvido: pregue minha palavra. Você me ama? Eu te amo. Falar que nós amamos Jesus é fácil. Colocar uma camisa bonita no peito é fácil. Difícil é ter peito para andar com Jesus. Difícil é ir aonde Jesus quer que nós vamos e pregamos a palavra. Difícil é quando tem uma pessoa que você sabe que vai te confrontar e você diz: não, o Senhor é maior. Meus irmãos, não interessa o que o mundo pensa, não interessa. Interessa que nós temos um grande compromisso com Deus, uma grande arca para ser construída, mas nós temos um grande financiador, que é Cristo. Ah, mas eu não sei fazer, eu não sei cantar, eu não sei cozinhar. Noé também não sabia. Noé aprendeu. Noé sabia que tinha um grande Deus. Noé aprendeu. Meus irmãos, aquilo que você foi instituído para fazer, faça, mas faça com certeza de que você está fazendo a coisa certa, com as medidas que Deus te dá. Faça do jeito que mandou Deus você fazer. Faça, tenha compromisso com Deus, porque Deus tem compromisso com você. Não te falta saúde, não te falta alimento, não te falta nenhuma veste. Deus nunca te desamparou. Deus nunca desamparou Noé. O dilúvio caiu sobre a terra, e aqueles que falaram que Noé era louco, viu a salvação daquele homem que trabalhou, daquele homem que se esforçou, daquele homem que nem noites, nem dias conseguiu contar, porque grande era o trabalho de Noé. Grande foi a luta de Noé, dentro e fora da arca. Ele estava salvo, você está salvo, mas agora trabalhe para a obra do Senhor. Dentro da arca tinha aquilo que Deus falou que ia colocar, e Noé cuidou dos animais da arca. Noé cuidou, limpou, lavou, juntamente com a sua família. Nós estamos salvos por Deus para trabalhar para a obra de Deus. Não coloque dificuldade nas coisas que Deus te deu. Não coloque dificuldades naquelas coisas que Deus levantou você para fazer. Não coloque dificuldade nas orações das madrugadas. Não coloque dificuldade em vir para a casa do Senhor, em participar dos eventos da sua igreja. Não coloque dificuldades. Não faça igual aqueles homens
que taxaram Noé de louco. Não coloque dificuldade no seu ministério. Você fez uma aliança com Deus e Deus fez uma aliança com você. Deus te levantou, te salvou. Noé estava salvo, mas 1 ano se passou de grande trabalho. De grande trabalho. Meus irmãos, eu queria levantar 3 pontos de que não devemos fazer quando somos alcançados pela misericórdia de Deus. Não podemos achar que Ele nos salvou só porque éramos merecedores. Nós não somos merecedores. Noé era íntegro. Noé andava com Deus. Nós temos que andar com Deus. Nós não temos que querer Deus somente para um passeio. Nós temos que andar com Deus. Não podemos achar que a nossa vida vai ser um mar de rosas, porque não vai ser. No momento que você é salvo pelo nosso Senhor, grandes coisas vão acontecer na sua vida. Grandes coisas. Estejam preparados para elas. Orem, agradeçam a Deus. Sejam homens e mulheres tementes ao Senhor, obedientes àquilo que Deus projetou para a sua vida. Não podemos achar que o nosso Senhor nos salvou para que nós possamos só vir e ir na igreja. Não. Quando Noé entrou na arca, o trabalho foi maior do que fora da arca. Quando nós entramos nessa igreja e somos salvos para servir a obra do Senhor, nós temos que trabalhar pela nossa igreja. Nós temos que olhar para esse templo e dizer: eu posso fazer isso. Nossa, eu posso varrer a calçada da igreja, eu posso alugar as plantinhas da igreja. O que eu posso fazer para servir essa igreja? Você pode, você deve. É o nosso templo, é onde nós cultuamos. Nós temos que olhar para este lugar com bons olhos. É a casa do Senhor, casa de oração. 3 pontos que devemos fazer quando nós somos achados por Deus. Devemos nos importar com o nosso próximo, a fim de que devemos pregar o Evangelho. Jesus falou para Pedro: Pedro, tu me ama? Apacente as minhas ovelhas. Quando Deus nos acha, nós não devemos nos calar. Nós devemos falar. Nós devemos de pregar o Evangelho de Deus. Nós devemos de mostrar através de nossas vidas que nós somos salvos por Deus. Meus irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sou melhor daquele homem que eu era. Eu era nada. Eu vivia num lamaçal de destruição, mas Deus olhou para mim e me levantou. E não tem um dia sequer na minha vida que eu não agradeço ao Senhor por isso. E o meu compromisso com Deus é que todos os dias da minha vida eu quero servir, eu quero ser obediente. É difícil? Muito. É impossível? Não. O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Devemos nos importar com o nosso próximo. Devemos trabalhar para o reino de Deus. Somos salvos para trabalhar. Somos salvos para pegar o arado. A primeira reunião de homens que eu participei foi na minha casa. O irmão Laerte que levou a palavra. Eu nunca me esqueci. Quando nós colocamos a nossa mão no arado, no momento que nós colocamos as 2 mãos no arado, nós não podemos mais tirar. Se você tira uma mão, um lado cai. Se você tira outra mão, o outro lado cai. Se você olha para um lado ou para o outro, você sai do caminho. Não é fácil segurar o arado. Não é fácil. Não é fácil.
é duro, meus irmãos. Mas Deus nos levantou para isso. Deus nos salvou. Deus construiu uma aliança comigo e com você para isso, a fim de que nós possamos levar a palavra, a fim de que nós possamos zelar pelo nosso tempo, a fim de que nós possamos zelar pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, ligar, e aí, está tudo bem com você? Sentir falta de você. Isso já faz uma diferença tremenda. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Tem dias que nós não suportamos uma noite de dor. Tem dia que nós não suportamos um dia de amargura. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Uma pessoa me disse que a hora mais escura da noite é quando está amanhecendo um dia. Muitas das vezes nós desistimos antes mesmo de ver a luz. Noé não desistiu. Noé ficou com medo? Ficou, mas ele não desistiu. Porque Noé sabia que tinha cumprido o que Deus tinha feito. Ele não ia perecer. Porque quando Deus mandou entrar na arca, ele já sabia que se acontecesse alguma coisa, ele estaria com Deus. Meus irmãos, Lucas capítulo 10, versículo 12, diz assim: Jesus disse que a colheita é grande, mas são poucos os trabalhadores. Só até aí. A colheita é grande, mas são poucos os trabalhadores. Nós vemos igrejas cheias, inchadas. Nós vemos igrejas com uma quantidade de gente que eles lá só conhecem quando olham para o carro. A nossa igreja, ela é pequena, mas eu me impressiono com o tamanho trabalho que a nossa igreja faz, seja ela em qualquer área, seja na área de doar cestas, seja na área de ajudar financeiramente. A nossa igreja é pequena, mas o nosso Deus é grande. A nossa igreja pode ter poucos membros, mas ela tem muita oração. Meus irmãos, eu sou apaixonado por essa igreja. Desde o momento que eu entrei para aquela porta e sentei neste banco, eu vi tamanho amor nessa igreja. Os dessa igreja me acolheram com tamanho amor que eu me impressiono até hoje. Eu sei que todos que entram por aquela porta são amados, porque todos que entram por aquela porta ficam. Se saem é porque se mudam. Essa igreja é uma igreja calorosa, é uma igreja que fala do amor de Deus, é uma igreja que prega a palavra do Senhor. E a igreja que pega a palavra do Senhor, essa igreja, ela nunca se findará, porque a palavra do Senhor é eterna. A palavra do Senhor é boa e eficaz. A palavra do Senhor não faz rodeios. A palavra do Senhor é justa. Queira estar na palavra do Senhor, queira permanecer na palavra do Senhor. Tudo aquilo que o homem fala contra aqueles que defendem a palavra do Senhor, eles não permanecem. O Senhor é poderoso. Aqueles que não acreditaram em Noé morreram. Aqueles que falaram que Noé era louco morreram. Aqueles que diziam que não ia acontecer morreram. Noé e sua família entrou na arca. Noé e sua casa entrou na arca. Meus irmãos, eu sei que os tempos são difíceis, mas o nosso Deus, Ele te chama para entrar na arca. O nosso Deus te chama para estabelecer compromisso com Ele. Entre na arca. Entre na arca, meus irmãos.
Acredite nesse Deus que pode todas as coisas. Entre na arca, você e sua família. Entre na arca, pregue a palavra do Senhor. Independente se vão te julgar ou não, creia no Deus que te chamou, creia no Deus que te salvou, creia no Deus que te pôs de pé e que é com você todos os dias. Somente o Senhor é Deus, somente Deus é o Senhor. Vamos orar? Querido Pai e Altíssimo Deus, estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra. O Senhor olhou para nós, o Senhor nos salvou, apesar de nós mesmos. Oh Deus, Noé olhou para Deus e viu graça. Que nós possamos elevar os nossos olhos para o monte, porque é de lá que vem todo o socorro. O nosso socorro vem do Senhor. E se o Senhor diz: faça de acordo com a minha palavra, faça, construa, seja obediente, seja uma pessoa íntegra, queira estar nos planos de Deus, queira estar nos planos de Deus, introduza a sua família na presença de Deus, pregue, fale do amor de Deus, estabeleça com o Senhor uma aliança em que Ele dirá: entre você e tua família na arca. Eu sei que o trabalho é árduo, nós não somos salvos para ficar quietos, nós não somos salvos para ficar com a boca calada, nós somos salvos para trabalhar para o reino de Deus, nós somos salvos para pregar a palavra do Senhor, nós somos salvos para ir e pregar a palavra. Nós não devemos ficar quietos, nós não somos salvos para ficar quietos. Muitos estão perecendo. Oh Deus, o Senhor nos salvou para que nós possamos pregar a Tua palavra. Oh Deus, a seara é grande, são poucos os trabalhadores. Oh Deus, coloque no nosso coração essa vontade, Deus, de trabalhar, de querer estar na Tua presença. Oh Deus, que o Senhor possa olhar para nós e ver integridade e dizer: entra na arca e vocês serão salvos. Oh Espírito Santo de Deus, queima os nossos corações, que nos momentos das dificuldades maiores da nossa vida, nós possamos olhar para o Senhor, que é maior do que tudo e do que todos. O Senhor nos ergue para viver o melhor do Senhor. As dificuldades que nós trazemos para nossas vidas são pequenas, o Senhor é maior. Creia nesse Deus que pode todas as coisas, creia nesse Deus que é maior, creia nesse Deus que é poderoso. Oh Deus, o Senhor olha para o teu povo e diz: entra na arca, seja íntegro, pregue, disposto a trabalhar para o meu reino. Oh Deus, levanta a tua igreja, desperta a tua igreja em oração. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah Deus, não deixe que nós olhamos para as dificuldades, não deixe que nós olhamos para os problemas, não deixe que nós olhamos para essas coisas. Nós temos que olhar para o Senhor, como Noé olhou para o Senhor. Coloque no nosso coração, ó Pai, e que o Senhor possa olhar para nós e ver integridade. Aleluias, aleluias. Obrigado, Deus. Nós oramos assim, Pai,
ao Senhor, consagrando, Pai, as nossas vidas ao Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós?